Bem-vindo para mais um sábado muito especial aqui no canal do YouTube da IBNU, onde nós estamos trabalhando sobre o livro de Eclesiastes. Esse livro que às vezes é tão mal entendido, às vezes as pessoas falam assim, eu vou ler esse livro nada, vou ler esse livro aí, daqui a pouco eu vou ficar trancado no meu quarto, nem querendo ver ninguém, porque ele é mal-humorado, ele é meio sombrio, mas a gente aqui, como Ministério Integre, está tentando mostrar para você que o livro tem uma perspectiva diferente. E como que a gente vai fazer isso para esse sábado? A gente vai bater um papo sobre o capítulo 9 do livro. E para fazer esse bate-papo comigo hoje, eu estou aqui com a Isa. Tudo bom contigo, Isa? Olá, Dileão. Prazer estar aqui com você, com a Bia. E eu tenho certeza que vai ser um momento de grande aprendizado aqui, conversar sobre um tema tão importante como Eclesiastes. É isso mesmo. E aí, Bianca, tudo bom contigo? Olá, gente, tudo bom? Também estou super feliz de debater sobre esse livro, que é um dos livros que eu gosto muito. Acredito que vai ser bem proveitoso. E é isso aí, a Bianca aí, a nossa visita quase internacional aí, depois de um tempo que ela ficou meio sem aparecer, porque tá fazendo suas viagens e tal. Mas é muito bom que você voltou, Bi, bom que a gente pode aqui conversar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. Para a gente, então, ficar antenado naquilo que está acontecendo, vamos tentar relembrar um pouquinho de algumas coisas. O livro, ele tem, primeiro, uma perspectiva judaica sobre a vida, e eu acho que esse é um ponto que a gente sempre precisa relembrar em todos os vídeos, porque, afinal de contas, um dos perigos que a gente tem é de tentar fazer o livro com a leitura, né? Colocar um óculos extremamente ocidentalizado, né? Extremamente com as nossas perspectivas, e aí empurrá-las goela abaixo do mestre de Eclesiastes, e aí ele vai falar assim, rapaz, nem eu tinha pensado nisso, né? E isso acaba dando uma perspectiva, às vezes, equivocada do livro. Então, a gente precisa lembrar disso. E o que está acontecendo? Nós temos um mestre, que é o pregador aqui, como algumas colocam, mas esse correlete, né? Que tem mais a ideia de um mestre que está com seus discípulos a seus pés, e ele está conversando com essas pessoas. E por que ele está conversando? Ou por que ele é mestre? A gente vai perceber que, ao longo do desenvolvimento do livro, ele vai dando o porquê. Ele vai mostrando, por exemplo, o quanto ele é experimentado na vida. Os capítulos iniciais vão mostrar que ele é um cara que ele teve de tudo na vida. Então, sobre qualquer aspecto daquilo que a gente quer conversar e saber a respeito da nossa existência, ele está disposto a falar. Porque ele teve questão de poder, ele teve sucesso financeiro, vamos dizer assim, econômico, ele teve sucesso em relação à fama do seu próprio conhecimento, ele teve relacionamentos, assim, gigantescos, ele teve realizações, porque o texto vai falar, por exemplo, sobre as construções que ele fez, sobre tudo aquilo que ele produziu na vida. Então, é por isso que eu acho que o livro é bastante interessante naquilo que ele envolve tudo aquilo que tem de perspectiva para o jovem, para você e eu, que estamos aqui agora conversando dentro desse tempo e conversando sobre o livro de Eclesiastes. Porque dentro do coração do jovem, é claro, e do meu mesmo, não tão jovem assim, né, mais tanto, mas a gente tem um monte de questões no nosso coração. E às vezes elas estão muito ligadas, principalmente àquilo que vai acontecer aqui, sobre como é que as pessoas vão me reconhecer, como é que vai ser a minha questão de finanças, como é que vai ser a minha vida em família, enfim, a gente coloca, e o jovem ele vai se, vamos assim, se colocando nas questões de política, enfim, de tantas coisas, e o mestre ele diz assim, olha, em tudo isso que você está querendo se meter na vida, eu já me meti. Eu já experimentei, eu já vivi, e eu quero conversar com você sobre isso. E nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 9. E é claro, o capítulo 9 é a continuidade do quê? Do capítulo 8. E no capítulo 8 a gente percebe que ele começa a falar que é extremamente importante a sabedoria. Só que essa sabedoria, ela envolve algumas realidades que a gente tem. A primeira delas é que nós temos limite em toda a nossa sabedoria. E por mais que você se dedique a estudar, por mais que você se dedique a aprender, a conhecer, ou até mesmo a ser muito bom, e você deve fazer isso na sua vida. Aqui nós temos
duas mulheres extremamente capacitadas e muito boa na área que elas trabalham, as duas aí com áreas médicas, né? Você deve estudar, você tem a oportunidade de fazer, inclusive, pós, né? Fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado, se especializar o máximo possível, faça. Mas, primeiro, você não vai saber de tudo, nem mesmo na área que você que você está se especializando, e você também não consegue entender de tudo aquilo que está rolando no mundo todo. E ele dá exemplos até mesmo a respeito do rei. O rei tem essa realidade, apesar de ser toda autoridade, apesar de mandar e desmandar, apesar de ter a sua voz como sendo aquilo que é a palavra final, ele não sabe de tudo e ele também tem limitações. Essas limitações envolvem o conhecimento, essas limitações envolvem questões finanças, essas limitações envolvem a questão do tempo, e é interessante que no final ali do capítulo 8, ele vai dizer, olha, existe alguém que não está preso a essas limitações. E esse alguém é o próprio Deus. Ele vai dizer, Deus sabe de todas as coisas. Por mais que o homem procure saber de tudo, ele não sabe do dia de amanhã. Ele não sabe, na verdade, nem sobre aquilo que vai acontecer daqui 5 minutos na vida dele. E essas limitações trazem, às vezes, algumas reflexões. E no final do capítulo 8, ele nos dá um alerta, que é o mesmo alerta que ele começa o capítulo 9 falando. Que, às vezes, a gente tem um perigo de, por não estar olhando tudo e por sermos limitados em relação à nossa percepção de vida, a gente acaba olhando para o mal, para a maldade. Inclusive, lá no capítulo 8, ele fala, por exemplo, sobre a questão do homicídio, de você se tornar um assassino, ou de ver alguém que é um assassino e que não teve uma punição sobre aquilo que aconteceu, e ele até pode falar assim, olha, então vale a pena isso aí, vale a pena se tornar mal, vale a pena fazer isso, porque afinal de contas, eu vejo que o bom leva a sua vida toda e no final morre, e o mal leva a sua vida, ele não é punido pelo mal, e ainda assim, o seu final é morrer como o bom, é ter essa mesma realidade. E aí, então, ele vai colocar que ele faz algumas ponderações no capítulo 9, que aí eu quero bater um papo com a Isa e com a Bianca sobre isso aí. Olha que interessante como ele começa o capítulo 9, ele diz assim, ó, depois de refletir sobre tudo isso que ele falou no capítulo 8, ou que ele vem falando nesses 8 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, ele diz assim, eu cheguei à seguinte conclusão. Os bons, os sábios e tudo que fazem estão nas mãos de Deus. Que interessante a forma como ele começa a colocar isso aí. E aí ele diz assim, mas se você não tomar cuidado com aquilo que envolve a sua vida, você não lidar com as coisas, você pode começar a ter um tipo de inclinação para fazer aquilo que é o mal. Ele diz assim, mas se no dia a dia terão que lidar com amor, com ódio, e eles não souberem o que fazer, tudo isso pode levar a uma perspectiva errada da continuidade de vida. E eu creio que isso é algo bastante sério, bastante importante que a gente pode fazer, porque esse tipo de vida, ou esse tipo de falta de perspectiva, pode começar a conduzir a gente para uma morte que não é só a morte definitiva, no sentido de eu morri, agora não estou mais vivo, mas é deixar de aproveitar a vida e de viver a vida aqui, nessa terra, com uma direção ou um bom olhar para aquilo que a vida pode ter. Parece que tem alguma coisa relacionada a isso nesse nosso livro e que a gente pode conversar. Não é isso? O que a gente pode conversar um pouquinho? Nessa jornada do Kohelet de tentar encontrar e entender o sentido da vida, e aí nessa jornada ele começa a tirar muitas conclusões, mas que são conclusões parciais, e que é lógico que uma vez que você lê o livro completo, você vê que no fim, né, sem dar spoiler, ele vai chegar a uma conclusão definitiva acerca desse real sentido da vida. Mas Amém. aí aqui no... Ainda bem, é muito sofrimento ali, parece, né? Mas que bom que no fim ele consegue encontrar aí esse sentido da vida. Mas aqui no capítulo 9, ele fala, né, que parece que nada tem sentido e que o destino de todos é a morte. E que depois da morte não há mais nada. Então, o nosso sentido é aproveitar ao máximo
a vida, né, que Deus nos dá, dos prazeres que ele nos dá, seja de comer, de beber, de aproveitar ali da companhia da esposa, do vestir. E ele dedica muito a essas coisas, esses prazeres na vida, porque, inclusive, eles não tinham, né, essa realidade da vida após a morte. Então, eles não tinham esse conhecimento que nós, hoje, cristãos, temos acerca do sentido da nossa vida. Então, acho que é até mais fácil a gente olhar para esses momentos difíceis que a gente precisa lidar, ou esses momentos que a gente não consegue, às vezes, compreender, e tentar enxergar de uma outra forma, né? De tentar lidar com a vida de uma forma, da melhor forma possível, tentar aproveitar daquilo que Deus dá e tentar colocar sentido nessas coisas. Que eu acho que essa dificuldade que o Kohelet ele fala não é algo próprio apenas do tempo dele, mas é algo que nós hoje também vivenciamos isso, né? A gente não acaba depositando, investindo tempo em muitas coisas, porque acha que aquilo é o sentido da nossa vida, e no fim a gente vê que, na verdade, não é exatamente aquilo. Mas será que... Eu tô curtindo demais aquilo que você está falando, e eu acho que tem um aspecto, inclusive, muito interessante, muito até perigoso, que as pessoas acabam vivendo nessa realidade. Uma delas é a seguinte questão. Às vezes, mesmo a gente que tem, por exemplo, assim, a gente sabe que a nossa vitória está garantida em Jesus. Estou colocando aqui porque você colocou sobre essa perspectiva cristã, né? Que a gente tem uma vitória em Cristo Jesus, que Jesus venceu a morte, que a gente tem garantia da vida eterna, que a gente tem tudo isso. E ainda assim, não tem um monte de gente que, quando as situações de pressão e de problema na vida tem, elas não acabam entrando em desespero? Sim. Ou seja, você imagina, se a gente com Jesus, às vezes ainda tem gente, por que Deus permitiu isso na minha vida? A minha vida não faz sentido. Imagina, por exemplo, essa realidade como você está colocando. Faz sentido isso, né? Pois é. É muito confuso, né? Mas eu acho que quando a gente realinha a nossa expectativa, né, e o sentido último das coisas, de enxergar essa eternidade, e até aquilo que é quando a gente olha só para debaixo do sol, a gente não consegue ver a realidade completa, só que a gente acaba trazendo conclusões absolutas de algo que só dá para trazer conclusões parciais. Então a gente acaba chegando a caminhos que, na verdade, a gente não tem uma visão completa a respeito daquilo. Então, acho que ter esse conhecimento de que Deus, ele desenha a nossa história e que, às vezes, a gente passa por momentos que a gente só vai entender no futuro, é saber lidar com essas situações e entender que Deus está escrevendo o melhor que ele tem para a nossa história. E o que eu acho legal, assim, interessante nesse capítulo também, é essa perspectiva que ele dá, apesar de parcial, sobre a finitude da vida, pode também fazer a gente ter um outro olhar sobre a nossa própria vida, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente está super envolvido, achando que isso é a coisa mais mais importante que a gente tem que fazer. E aí, no versículo 10, ele vai falar, né? O que suas mãos tiverem para fazer, faça com todas as suas forças, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Então, muitas das vezes a gente está muito envolto, né, em nossas coisas, nas atividades e nos planejamentos, e a gente acaba achando que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Mas a gente tem que ter essa perspectiva de que a nossa vida não é só aqui, a nossa vida aqui ela é realmente finita, né? Então, quando a gente pensa as coisas na perspectiva da eternidade, essas coisas não são tão importantes, a gente ter se desgastado tanto em relação a isso. E aí, ao mesmo tempo que ele não dá tanta importância para isso, para essas coisas que parecem tão importantes, ele dá muita importância para esses prazeres que a gente tem do dia a dia, né? Como ele ressalta aqui. Coma com prazer a sua comida. Quantas vezes a gente come engolindo a comida, assim, atropelando o dia só porque a gente não consegue ficar o dia inteiro sem comer, porque a gente não consegue ter prazer na comida, porque é uma coisa que é só uma utilidade, uma coisa funcional. Beba o seu vinho de coração alegre. Então, aproveite realmente os prazeres que tem para dar, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Eu achei tão interessante esse versículo, porque parece que
você não precisa esperar ter uma festa ou um momento especial para você estar vestido nas suas melhores roupas, ou você se sentir bonito e estar com uma roupa feliz. Então, assim, é como se todo dia fosse um dia de festa. Todo dia você vai comemorar e estar usando as suas melhores roupas, né? Use sempre a sua cabeça com óleo. E aí o Dileia vai me ajudar, né? Mas pelo que eu entendo, o óleo ele era utilizado em momentos especiais, essa questão de estar ungindo. Mas é como se todo dia fosse um dia especial, é um dia para você aproveitar, né? Um dia importante de ser ungido. E desfrute a vida com a mulher que você ama. Então, ele colocou aí comer, beber, o se vestir e estar com a pessoa que você ama, né? Que é uma das coisas mais importantes da vida. E, às vezes, a gente, na correria, nos planejamentos, como ele fala, né? A gente não desfruta de estar com as pessoas com que a gente ama, o nosso marido, nossa família, os nossos amigos. Parece como uma coisa muito banal, realmente, do dia a dia. Então, a ideia é que ele vê as coisas de outra perspectiva. Realmente a nossa vida é finita e todos os nossos planejamentos, nosso trabalho, nossos estudos, eles vão acabar, mas é exatamente por isso que você tem que aproveitar o melhor de cada dia. Exatamente. E a grande questão é que tem muita gente viva que não está viva. E isso é tema de tanta coisa, né? Eu falei, acho que uns 3 ou 4 vídeos atrás, de um anime que está na Netflix, que é o 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi. E é interessante, é um anime bem... É um anime tosco, mas o que acontece? O cara é um cara que ele percebe que quando acontece um surto de um vírus novo que aparece, que transforma pessoas em zumbis, e ele sai do trabalho dele, daquela rotina de vida que ele tinha, ele fala assim, agora que eu tô percebendo que é estar vivo. Porque antes eu tinha uma vida, mas eu tava morto. Porque, na verdade, antes eu era um zumbi. Porque a minha vida simplesmente era, eu acordo, escovo o dente, sabe aquela rotina, vou pro trabalho, lá no trabalho é só pressão, é só um monte de coisa, e aí eu saio daquilo extremamente estressado e desesperado, vou para casa só para dormir para amanhã aguentar o dia seguinte. E o livro de Eclesiastes, que dizem que é tão mal-humorado, ele fala, cara, a gente tem que curtir a vida, a gente tem que aproveitar. A vida é um presente que Deus nos deu. E como então a gente vai passar por essa vida, pelo presente que Deus nos deu, de uma forma tão tosca, de uma forma sem aproveitar? É como se você tivesse ganhado um presente especial e falar assim, tá bom, ele é tão bom, mas eu vou deixar aqui na prateleira e vou continuar sofrendo aqui. E o fato até mesmo... Ai, desculpa. Não, por favor. Dele trazer situações que são básicas, né? O comer e o beber. Então, não são coisas extraordinárias, mas são coisas do seu dia a dia, ordinárias, né? Que a gente fala, que a gente precisa reconhecer a beleza e aproveitar aquilo de forma plena, porque muitas pessoas não conseguem comer. Porque a gente diz assim, não, quando eu tiver férias, aí eu vou estar feliz e vou descansar. Não, quando eu fizer aquela viagem, aí eu vou estar feliz. A gente sempre joga para o futuro. E no final daí acontece que a gente não aproveita o presente, né? Então a gente sempre acha que não, essa comida aqui hoje é arroz, feijão e batata frita e sei lá, e um ovo, né? Não, mas no sábado eu vou comer um churrasco, daí sim eu vou me alimentar. Cara, faz tudo o que você tem para fazer. E aí que eu acho legal, né? Que a Bianca mencionou do versículo 10, o que você tem para fazer hoje? Cara, faz a sua lista aí das suas atividades de hoje, sábado, que você vai fazer. Pega cada uma dessas e viva ela intensamente, todas elas. Você vai simplesmente agora terminar de assistir esse vídeo e vai, sei lá, ligar para o seu namorado, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe. Você vai, sei lá, se encontrar com alguns amigos, ou sei lá, você vai dormir. Então faz o seguinte, liga o ar-condicionado para ficar bem geladinho, joga aquele cobertor por cima e dorme. Mas dorme intensamente, dorme de verdade. Faz tudo o que você tem para fazer, lembrando que, poxa vida, eu vou curtir aquilo que eu vou fazer junto. E eu acho que esse é um propósito, né? Viver a vida é mais do que sobreviver. Viver a vida é aproveitar as oportunidades tão boas que o Senhor nos dá e que muitas vezes a gente não valoriza porque a gente simplesmente está pensando no futuro. Quer ver uma outra questão da cultura pop aí que a gente pode mencionar? Aquele filme do Clique. O filme do Adam Sandler. Ou seja, aqueles filmes extremamente filosóficos. Você gosta dele, Bi? Eu amo esse filme, Clique. Então, geralmente os filmes do Adam Sandler é aquele filme que todo mundo... não vou isso aí que é só besteira.
Mas o filme tem umas lições extremamente interessantes sobre isso, né? Não, se eu ganhar mais dinheiro, aí a minha família vai estar feliz. Aí, de repente, simplesmente, você não viveu. Você não aproveitou o crescimento dos filhos, você não aproveitou o tempo com a esposa, o tempo com o marido. E, caramba, a gente às vezes tem sonhos que, não que necessariamente eles são ruins, se você querer ter um pouco mais de dinheiro para dar uma melhor estabilidade para sua família, é claro que é bom. Mas não coloque a sua esperança, e esse que eu acho que é o ponto. Você, a Isa e a Bianca podem me ajudar, mas eu acho que o ponto é, eu não vou colocar a minha esperança de que minha vida vai ficar melhor e que minha família vai estar melhor se eu ganhar mais dinheiro do que se eu viver com a minha família, viver bem hoje com aquilo que eu tenho, inclusive ensinando os meus filhos a serem bastante responsáveis com aquilo que eles têm hoje. Acho que isso é importante, faz sentido. Não, é exatamente isso que ele vai relatando, né? Na verdade, todo o Eclesiastes vai tendo essa busca pelo sentido e o que realmente faz sentido, como que a gente pode viver a vida da melhor forma. E aí eu queria levantar um outro ponto aqui que também acho muito interessante, mas que tem a ver com o que a gente estava falando, que é do versículo 11, okay. Que ele fala assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam a guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. E aí, eu vi também uma explicação, né, sobre esse capítulo e correlacionava ele com o Salmo 127, que aí eu vou ler também aqui, que fala assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então, eu acho que esses versículos, eles têm um pouco da relação de que nem tudo funciona através da lógica humana, né? Que é exatamente o que Salomão vai observando. Então, existe todo aquele senso comum de que quem vai vencer a corrida vai ser mais veloz e a pessoa que vai ganhar a guerra vai ser o mais forte, né? Os mais sábios. E uma coisa que a gente observa através da nossa vida e através de toda a história de Israel é que nem sempre Israel venceu a guerra quando ele era o mais forte ou quando ele estava com mais recursos. E nem sempre a gente tem as nossas maiores vitórias quando a gente está com mais sabedoria ou com mais coisas. Mas a gente realmente depende do que Deus ele tem planejado para a gente, né? Que é o que ele fala no versículo 1. Os justos e os sábios, aquilo que eles fazem, estão na mão de Deus. O que o espera, amor ou ódio, ninguém sabe. Então, tudo realmente está nas mãos de Deus. Salomão ele vai falar bastante sobre isso. Então, eu acho que é interessante olhar dessas duas perspectivas. Primeiro, de que as coisas não funcionam nessa lógica humana. A gente sempre tem que esperar o que Deus ele quer para a gente. Às vezes a gente se esforça para passar numa prova e nem sempre a gente consegue passar ou conseguir nossos planos, mas porque Deus ele tem um plano maior em relação a isso. E saber que realmente a gente não consegue depender totalmente das nossas forças. Grande parte das coisas que a gente tem é pela graça de Deus. Ele nos dá muito mais do que a gente acharia que fosse possível. Igual ele fala no Salmo 127. Se não for Deus para guardar a casa, não adianta você se esforçar. Mas, por outro lado, Deus ele dá para aquele que está dormindo. Então, às vezes, você não se esforçou tanto para conseguir aquilo, mas Deus ele foi lá, interveio e nos deu mais do que aquilo que a gente merecia. Então, eu acho muito interessante ele fazer essa observação de que nem tudo funciona como as pessoas acham que funciona, né? De acordo com as regras humanas. Mas exatamente. É por isso que, inclusive, para mim, essa questão do clique é tão importante, como a gente falou. Porque eu vou lá e eu vou querer tomar a decisão e fazer aquilo que é o certo. E aí eu vou lá e me esforço tudo porque eu quero fazer o bem, que eu acho que é o bem. E no final eu acabo, como eu não sei como é que é o futuro, eu acabo só colocando os pés pelas mãos, né? Eu trocando tudo e eu ficando na frente da carroça, né? Então, assim, esse é o ponto, né? E a gente precisa entender quem Deus é, entender, então, quem nós somos, saber que Ele não é limitado, nós somos limitados na nossa sabedoria, somos limitados na nossa visão do mundo, nós somos limitados a respeito do tempo, e nós somos limitados em respeito até à nossa própria força. Então, deixa na mão de Deus,
que aí Deus vai lidando e ele vai dando a direção correta para as nossas vidas. Bom, eu acho também, só para finalizar, de que diante, né, desses aborrecimentos da vida e diante das nossas limitações, a gente tem a esperança de que a gente subsiste, né? A nossa esperança subsiste quando a gente se relaciona com Deus e teme a Ele. Então, isso muda toda a nossa perspectiva, né? De reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas buscar com sabedoria no Senhor e temer a Ele, de que aquilo que Ele tem construído e tem escrito para nós, certamente é muito mais do que a gente poderia fazer por nossas próprias forças. Amém. Amém. Obrigado, Isa. Bianca, você quer também colocar aí, de repente, fazer um resumão assim como a Isa fez? Não, é exatamente isso que a gente tem conversado, né? A Bíblia, ela realmente, em vários pontos, vai falar de como que a gente pode viver e como a gente pode viver melhor. A gente tem que ter sempre essa perspectiva de que Deus é que está controlando a nossa vida, que Ele tem os planos para a gente. E, assim, muitas das vezes, independente dos nossos esforços. É claro que Salomão vai falar várias vezes em Provérbios e em outros capítulos sobre a importância de ser prudente, de trabalhar, da gente focar. Mas a gente nunca pode perder a perspectiva real do que é aproveitar os pequenos momentos com as pessoas que a gente ama, da gente estar desfrutando dos prazeres que Deus deu para a gente e principalmente da nossa relação com Deus, que é a coisa mais importante, pelo motivo que a gente está aqui na Terra, para conhecer cada dia mais a Ele e glorificá-lo. É isso aí. Amém. Obrigado, Isa. Obrigado, Bianca. E obrigado você também que nos assistiu aqui. E aproveita. O que você pode fazer? Você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar esse vídeo com quem você puder. E, claro, se você, de repente, ficou com alguma dúvida, alguma coisa assim, coloca aí nos comentários, manda uma pergunta pra gente. A gente vai ter uma alegria muito grande de depois, num próximo vídeo, compartilhar, comentar um pouquinho sobre esse assunto. E se você, de repente, quer fazer parte do Ministério Integre, entre em contato com a gente. Vamos bater um papo. Quem sabe aí você vem fazer parte do Ministério, quem sabe até tá num próximo vídeo aqui também compartilhando. Isa, Bianca, eu gostei demais do nosso bate-papo de hoje. Obrigado mesmo pela disposição, pelo carinho, pelas palavras, pela sabedoria que vocês trouxeram para o nosso vídeo hoje. E se você está aqui por São Paulo, amanhã nós temos a nossa celebração presencial aqui na Rua Tianguá, número 25, 10 horas da manhã. Você é nosso convidado a estar conosco. Se você não está por São Paulo, amanhã, às 9h30 da manhã, sai a nossa celebração online. Você está convidado também a assistir com a gente. Por hora, é só. Um grande abraço para todos vocês e tchau! Tchau!